Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives, tudo bem? Eu sou Rodolfo e hoje eu estou aqui com um quadro novo do nosso podcast que vai ser, assim, o interrogatório, né? Nesse quadro que nós vamos interrogar, ou melhor, conversar aí com pessoas do mundo aí do True Crime, né? Sejam podcasters, sejam peritos, tem alguns nomes aí em mente que eu já estou conversando. Imagino que vai ser um papo bem legal. Então, para começar, hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito legal, a Jay Carrillo, lá do Mundo Freak Confidencial. Tudo bom, Jay? Tudo bem, sim. Muito obrigada pelo convite. Provavelmente vocês vão ouvir os meus cachorros fazendo já peço desculpas, tá? Mas tô bem feliz. Tô aqui ansiosa por esse interrogatório, hein? É normal, o cachorro a gente perdoa sempre. Então, Jay, como eu expliquei pra você, né, antes, o objetivo do interrogatório, ó, você vai estar estreando o interrogatório, se liga na responsabilidade. Socorro, não! A gente vai conversar um pouco aí com o pessoal que gosta de True Crime. Você que trabalha lá no Mundo Freak, né, faz parte dos hosts lá do Mundo Freak, você é conhecida lá por ser a pessoa que mais gosta do assunto lá, né, no Mundo Freak Confidencial. Então, eu queria que você começasse se apresentando, né, seu nome, sua idade, o que você faz da vida e onde você tá trabalhando, né, no momento, além do Mundo Freak. Oi, então, né, esqueci de me apresentar, perdão, é que eu fico tão empolgada quando eu sou chamada pra gravar, que eu falo, oi, tudo bem, eu sou a Jay, e acabou a minha apresentação, entendeu? Eu não falo mais nada. Mas eu sou a Jay Carrillo, eu sou física, eu trabalho com física. Atualmente eu estou trabalhando numa editora de livros didático PNLD para a editora Saraiva, e eu faço meu mestrado também na educação e física. É um projeto, não, é um programa da Unicamp que é junto com a educação e a física, então eu faço parte dos dois institutos. Eu trabalho com mulheres que escreveram livros de ficção científica e como a gente pode utilizar esses livros na sala de aula para os alunos aprenderem física ou qualquer ciência da natureza, né? Além disso, eu sou produtora de conteúdo do Mundo Freak, então eu trabalho com as pautas, eu fico aí no radar dos temas, que você, por sinal, já me mandou vários, a gente usa bastante, é muito bom. Pra quem não sabe, eu sou pauteiro do Mundo Freak, acho que eu nunca falei Exato. Isso aqui. Nosso pauteiro do Mundo Freak. E, além disso, eu tô ali, eu gravo bastante no Mundo Freak, eu sempre tô nos episódios eu comecei mais nos episódios de alienígenas, então eu fazia o papel de divulgadora científica, explicando um pouquinho de física, de aparecimentos, de aparições, né, de contatos de primeiro, segundo, terceiro grau, explicava um pouquinho da física de um disco voador, enfim. E agora, depois que o pessoal foi me conhecendo, eles foram vendo que todo mundo que entra no Mundo Freak, que eu gosto muito do Mundo Freak, gosta desses casos insólitos, de terror, filme de terror, né? Só que o meu lado macabro, que eu gosto mesmo, é dos crimes reais, é do True Crime. E quando isso foi ficando mais aflorado, o pessoal percebeu que eu realmente gosto muito de True Crime. É um alívio, alívio entre muitas aspas, né? É porque eu trabalho todos os dias com física, eu tô ali o tempo inteiro com contato, e quando eu vou fazer qualquer outra coisa, eu não quero estar envolvida com a física, né? Na verdade, eu tava até comentando esses dias como todo mundo pergunta, como é que tá o mestrado? Tipo, o mestrado em si, ele é puxado, claro, meu programa é bem puxado, só que o que tem me deixado mais deprimida de fato é ler ficção científica na atualidade que a gente tá. Os livros acabam sendo muito reais, e era pra ser o quê? Ficção, então isso tem me deixado muito pra baixo. E é óbvio que eu acabo indo pra um tema que é totalmente oposto ao que eu trabalho. Não que necessariamente seja animador, né? Porque crimes reais não é animador. É bem pesado. Mas é o que eu consumo 100% do meu tempo. As pessoas podem até achar estranho, mas assim, eu acordo, eu já ligo o podcast pra ouvir qualquer coisa de crime. E isso é o dia inteiro. Por sinal, antes de vir gravar, eu tava ouvindo um episódio agora, porque é basicamente isso que eu faço o tempo inteiro. Muito legal, muito legal.
Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, então, pra gente começar, é como começou esse seu interesse pelo true crime, os crimes reais e tudo mais? Eu, desde pequena, a minha criação foi, assim, meio não tão convencional, porque minha mãe, ela me teve muito nova, minha mãe me teve com 16 anos. E daí ela queria, tipo, moldar alguns gostos meus, né? E ela também era bem preocupada com questão de TV, etc. Então, conforme eu fui ficando mais velha, eu lembro que, por exemplo, eu lia muito a revista... Lembra Atrevida? Eu nem sei se... Eu lembro mais ou menos. Então, uma revista tipo Capricha, Atrevida, sabe? Eu lia. Daí eu lembro que quando eu fiquei um pouco mais velha, minha mãe falou assim, você não vai ler mais isso, a gente vai começar a ler livro. Então, na verdade, ela começou a me instigar com gibi, sabe? Quando a gente ia no supermercado e comprava os gibizinhos. Ela comprava um monte de gibi pra mim, então eu comecei a ler bastante. Ela viu que eu gostava de ler, então o que ela fez? Ao invés de, tipo, me estimular com a TV, eu não assistia a TV. Eu lia tipo, gibizinho, e ela depois, com o passar do tempo, foi me introduzindo mais livros, né? E eu adorei. E eu também tive... incentivo de professores. Eu lembro que todas as minhas professoras de todas as minhas escolas, a gente ia pra biblioteca pra pegar livro. E eu lembro que quando eu comecei de fato a gostar de livros de terror, foi quando eu peguei um livro que é uma sátira a livros investigativos de terror, que se chama O Solar Mal Assombrado. Então era tipo um humor meio ácido, criticando esse tipo de gênero. E eu adorei. E daí minha mãe pegou e falou assim, putz, você gostou? Então vamos ver o que a sua avó tem. Minha avó lia muito. E daí tava lá os livros do Stephen King, e eu comecei a ler, acho que Stephen King desde que eu tava na 5ª série, né? É o novo 6º ano. E conforme o tempo foi passando, quando eu tinha uns 12, 13 anos, minha mãe falou assim, vamos começar a assistir um pouco mais de TV. E o primeiro filme que eu assisti foi O Silêncio dos Inocentes, completamente saudável para uma criança de 12 anos. Mas enfim, década de 2000 já. Daí eu fiquei extremamente fascinada, né, pela história do Hannibal Lecter. Foi aí que começou o meu fascínio por serial killers, né? E conforme eu fui indo mais pra esse mundo, eu fui descobrindo que eu gosto também de outras coisinhas dentro do true crime. E eu acho que foi mais ou menos assim que foi a minha introdução. É uma herança de família gostar do Hannibal Lecter, porque minha mãe sempre gostou também. Legal. Sabe que eu tenho uma história assim um pouco parecida, mas não é exatamente assim. É porque eu sempre gostei muito de séries policiais, né? CSI, esse tipo de coisa. É muito bom maratonar quando a gente tá cansado, né? Tipo, coloca lá a maratona, é super divertido. E quem gostava muito era minha avó paterna, né? Ela, infelizmente, já faleceu, mas ela que, tipo, ela ia lá em casa, a gente tinha TV por assinatura. Eu só assistia desenho, assim, né? Quando eu era criança. Aí ela ia lá em casa e falava, vem assistir aqui com a avó. Daí eu ficava lá assistindo e falei, nossa, isso é legal mesmo, né? Tipo, com 10, 11 anos também assistindo coisas de crime, super assim. Saudável. Mas é até bom que moldou a gente pro bom, né? Acho que não... Quer dizer... São raros os casos que eu não acredito fielmente que esse tipo de mídia e livros, etc., influencia uma pessoa pra fazer coisa ruim, né? Já tá ali dentro da pessoa. Então eu acho que é legal, eu gosto bastante. Com certeza. Bom, e já que a gente tá falando um pouco de séries, de filmes, você falou aí do Silêncio dos Inocentes, mas que outros filmes aí você curte aí dessa pegada de investigação, crime, etc? Então, infelizmente, eu sou muito ruim de seriado e filme. É incrível, todo mundo fala assim, você que gosta muito de true crime, me recomenda uns documentários, eu fico... Vou ficar devendo, porque, de novo, eu sou muito mais dos livros, né? E acabei indo muito mais pro lado dos podcasts, porque como eu faço muita coisa, eu posso colocar o podcast e ouvir enquanto eu faço alguma coisa, você entendeu? Então é mais prático pra mim do que... Como eu faço muita coisa, eu acabo não tendo muito tempo pra sentar e assistir. Eu só faço isso nas férias. Mas eu sempre gostei muito de Criminal Minds. Durante muito tempo foi um dos meus seriados favoritos. Eu gosto demais de Criminal Minds. E de filmes, infelizmente, eu fui pra um lado totalmente diferente, que é desses filmes de investigação de serial killer. Na verdade, eu, nem gosto muito. Eu gosto de filme parado, chato, esquisito, sabe? O filme do...
Já assistiu... Como é o nome daquele filme? Lobster. Já assisti. Então, é nesse naipe que eu gosto. É tipo uns filmes meio estranhos. Nórdico Noir, que são uns filmes paradões e meio bizarros. Eu acabo gostando desse tipo de filme. Daí eu acabo pecando pras pessoas que me pedem filmes e seriados. Desculpa, gente. É tanto que até as pessoas me falam: você já assistiu esse documentário? Não, vou assistir pra ver como é que é. Mas já que você falou de livros, então, quais livros, assim, Imagino que livros, se você quiser falar tanto de ficção quanto de não ficção. O livro que eu sou muito fascinada é o A Sangue Frio, do Truman Capote, né? Gosto bastante dele, eu tive contato com ele quando eu tava fazendo intercâmbio, então eu tinha 17, 18 anos, que foi aí que deu um estalo muito grande, tipo, putz, um crime nos Estados Unidos deve ter tantos assim, porque não é um crime de serial killer, né, é só um crime. Então... Você fez intercâmbio pros Estados Unidos mesmo? Fiz, eu fui pra Iowa, eu fiquei 1 ano e meio em Burlington. Legal. Então, daí, tipo, foi aí que eu tive um pouco mais de contato com livros, daí tem o livro dos 3 do West Memphis, né? Dos garotos que foram condenados erroneamente. Eu esqueci o nome desse livro, acho que é O Nó do Diabo, que se chama. Eu descobri recentemente que o Boris Fausto, só tinha lido os livros do Boris Fausto sobre história do Brasil, né, que foi quando eu descobri ele para poder fazer o vestibular, li o livro dele. Daí eu descobri que ele escreveu sobre alguns crimes aqui de São Paulo, então eu achei fantástico. E claro, tem os clássicos da Dark Side, que tem o livro do A.J. Holmes, né, que é Eu descobri recentemente que o A.J. Holmes, se você estudar mesmo a fundo, ele talvez não seja um serial killer. Como assim? Então, ele era mais um conman. Eu não sei como é que se traduz para português. Eu acho que ele é tipo um picareta, sabe? Que passa a perna em todo mundo. Ele é mais um cara assim do que um serial killer gigantesco que matou um monte de gente. Enfim, várias especulações. É que eu acho que, se você falou disso, eu acho que eu lembrei, esses dias eu li um negócio sobre isso, que, eu não sei se é exatamente sobre isso que você tá falando, mas que parece que os jornais da época aumentaram muito, né, os crimes dele. Isso, porque, tipo, é super antigo os crimes dele, Desde sempre a mídia dos Estados Unidos foi sensacionalista, então era sempre interessante você aumentar, colocar medo, contar histórias de fato, né, nos jornais pra poder vender. Tem esse negócio do J.J. Holmes, daí tem os livros do BTK, que agora recentemente chegou no Brasil, o livro da filha do BTK, né, do Dennis Rader. Deixa eu ver o que mais que ele recentemente... claro, e daí os casos clássicos como o dos Nardoni, né? E o da menina, que eu sempre esqueço o nome dela, porque o sobrenome dela é difícil, eu não sei falar o sobrenome dela. Que saiu o filme recentemente, primeira e segunda parte. Suzane von Richthofen? Ela mesma. Li também, eu não gosto muito da história dela, me dá nervoso, às vezes me dá um apagão da história. Sabe quando você não gosta da história, você sente raiva? Uma história que eu sinto raiva também é do cara que criou o caso de Amityville. Esqueci o nome dele, o Defoe, que matou a família inteira. Eu vira e mexe, eu esqueço do que aconteceu de tanta raiva que eu sinto da história. Então, da Suzane eu também tenho um pouco, porque, enfim, medo. E eu acho que é isso. Eu não era muito... É onde eu peco, que é o não conhecer muitos crimes brasileiros. Eu tô tentando reaver isso agora, mas eu acho que são esses os livros que eu mais li. Tem um livro também que eu li, só que eu li há muito tempo, eu esqueci o nome, nossa, se eu soubesse eu até pegava ali na minha estante, eu esqueci, que é sobre um assassinato de uma etnia indígena que começou a ascender economicamente nos Estados Unidos por causa do petróleo, e eles foram totalmente assassinados. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele é sensacional. Então, tipo, é crime antigo, que muitas coisas se perderam, enfim. Mas a minha mídia favorita mesmo, pra eu descobrir, porque eu acho que tem bastante artigo pra dar uma olhada, que é o que eu mais faço, é ler artigo, né? São os podcasts mesmo. Eu comecei a ouvir de fato lá pra 2016, e eu acho que foi 2016 mesmo que eu comecei a só consumir coisa de crimes reais. E quais podcasts aí você recomenda pro pessoal?
Nossa, aí são muitos. Eu acho que os que são as minhas pesquisas favoritas é o Case File, que é de um australiano. Eu sempre aviso que pode ser um pouco chato, caso você esteja acostumado com mais de uma pessoa conversando no podcast. Ele é um australiano, o sotaque dele é extremamente pesado, e ele fala devagar para que o sotaque dele não interfira na história. Então fica um pouco monótono. Só que a pesquisa dele é surreal. Teve coisas de casos que eu achava que eu já sabia de trás pra frente. E ele traz de um jeito diferente e sob uma nova perspectiva que a gente aprende muito mais. Eu gosto bastante das meninas do Morbid. Já é um pouco mais engraçadinho, elas fazem um pouco de piada, é mais dinâmico. A pesquisa delas também é surreal de boa. E, obviamente, Crime Junkie, né, com a Ashley Flowers. Eu acho que esse é o mais famoso de todos. E eu gosto de uns mais pequenininhos. Um dos meus favoritos, que é bem pequenininho, mas é da mesma produtora do Crime Junkie, que é o Audiochuck. Se chama Park Predators. É sensacional. É só de crimes que aconteceram em parques florestais dos Estados Unidos. A concepção é fantástica. Então é mais ou menos esses que eu ouço. Mas assim, quando eu acabo de maratonar esse, eu vou atrás de outros, de casos que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu recentemente conheci um podcast grande que se chama The Last Podcast on the Left, que é um monte de cara conversando. Não consegui ouvir. Se não tiver uma mulher no meio, eu não consigo ouvir o podcast. Parece que começa a falar outra língua. Então eu acho que esses é o que eu realmente mais recomendo, assim, fortemente, caso você queira aprender de forma, assim, as pessoas falam com grande respeito e a pesquisa sempre levando em relação à vítima e não em relação ao serial killer, de fato, caso seja uma história de serial killer. Eles também abordam casos pequenininhos, sabe? Entendi. E do YouTube você consome alguma coisa? Não consumo YouTube. Ontem tava até dando risada de mim, o Andrei e o Lucas, porque eu não conheço nada do YouTube, eu não mexo no YouTube, eu não consigo ficar parado olhando pra uma tela durante muito tempo. Incrível, né? Porque eu fico horas e horas lendo livro, mas ficar parado em frente de uma tela me dá agonia. Eu falo, meu Deus, eu não tô fazendo nada, preciso fazer alguma coisa. Não manjo de YouTube, vou ficar devendo. Tudo bem. Bom, antes da gente, acho que, para as perguntas finais, eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que isso é meio que todo mundo, assim, que gosta do rolê do True Crime, acho que assistiu bastante. Você gosta do Investigação Discovery? Então, eu conheci recentemente o ID, né? É assim que eles abreviam. Não conhecia, pra você ter noção. Ai, gente, isso é uma vergonha. Parece que eu, tipo, vivo num mundo paralelo. Foi o que tava me fazendo parecer ontem, como se eu não existisse nesse mundo onde todo mundo vive. Estavam falando do Twitter e eu, tipo, o que tá acontecendo? Nem sei o que vocês estão falando. Enfim, eu conheci recentemente. Eu acho muito teatral. Mas eu estou ouvindo 2 podcasts que são traduzidos por ele. Traduzidos não, é o seriado deles. Só que como a mídia de podcast, esse é o ano do podcast, como a mídia do podcast explodiu, eles decidiram transcrever para áudio só, né? Então eu tô ouvindo um que se chama... esqueci, alguma coisa Next Door. Acho que é tipo Murder Next Door. Que fala sobre, tipo... crimes bem pequenos, né, que ficaram durante muito tempo sem solução e eles conseguiram solucionar. E um que se chama Mind of a Monster, que é sobre a correlação do Ed Kemper com aquele serial killer que dizia que tinha que matar as pessoas para salvar o local de catástrofes. Eu acho que os dois são da Califórnia. Né? E ali tem terremoto, tem essas coisas, né? Então, para ele salvar as pessoas de catástrofes naturais, ele precisava matar pessoas. E os dois mataram na mesma época, tanto que a polícia do local se confundiu com quem era quem. Né? Eles não conseguiram diferenciar que eram 2 pessoas diferentes. Então esse Mind of Monster já terminou, eu acho, já concluiu, achei sensacional, muito bom. E explica como foi o caso desses 2 serial killers e como a polícia conseguiu pegar eles. Quer dizer, o Ed Kemper ele se entregou, né? O outro eles conseguiram pegar.
Então, eu nunca assisti nada do ID, pra falar a verdade. Eu só ouço esses. Ah, e eu descobri recentemente, não sabia. Tem um ano que eu descobri, eu acho. O Unsolved Mysteries, né? Que lançou na Netflix. E todo mundo gostou, tralalada. Eu assisti as 2 temporadas. Pra você ter noção, eu só assisti quando já tinha lançado a 2ª temporada. Lançou a 2ª temporada. E eu falei assim, putz, que legal esse Unsolved Mysteries, né? Vou procurar uns crimes sem solução também. Então eu descobri que esse Unsolved Mysteries é um programa televisivo desde 1980. E tem 500 e poucos episódios. E eu achei no YouTube. Tipo, tem todos os episódios do YouTube. Nossa, eu fiquei muito feliz. Então, eles também transcreveram várias coisas. Além do seriado, que agora parou. Não sei se vai ter terceira temporada. Eles começaram a transcrever casos não solucionados pro podcast. Pra ver se eles conseguem resolver. Então, são casos diferentes do seriado da Netflix. E eles estão também levantando pra poder, tipo, olha, você sabe alguma coisa sobre isso? Por favor, nos telefone. Então, eu acho bem legal. Eu acho até que é um serviço social, né? Então, indico bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri Unsolved Mysteries. O Unsolved Mysteries, pra quem não sabe, é aquela série da Netflix que é tipo uma série documental que eles falam cada episódio sobre um caso criminal, ou às vezes tem umas coisas sobrenaturais, e aí eles pedem, tipo, ajuda, se alguém tem alguma pista pra ajudar a resolver. Só que, como a Jay falou, era uma série dos anos 80, bem linha direta, gente. Se você assiste um episódio, você vai perceber que é linha direta pura. Total. Mas tem uns crimes bem... Eu assisti uns episódios perdidos desses pra fazer umas pesquisas, assim, tem umas coisas bem assustadoras nesse Unsolved Mysteries mesmo. Sim, e tem umas atualizações também. Eu ouvi uma entrevista com uma das produtoras do seriado, e ela disse que eles conseguiram, tipo, dos 200 casos que eles fizeram, eles receberam, sei lá quantas ligações, eles conseguiram resolver pelo menos 20 casos não solucionados, ou 10. É um número entre 20 e 10. Então eu achei super legal. Se resolvesse né, já tava ótimo, mas 20, 10, maravilhoso. Então, foi bastante. Achei super legal o trabalho deles. Legal. Então, para fechar agora aqui a nossa entrevista, vamos para as perguntas finais. Vão ser 5 perguntinhas que eu vou fazer para a Jay aí, que são coisas mais rápidas. Vamos lá. Jay, eu quero saber um caso que já tirou o seu sono, aquele que você deitou na cama e ficou olhando pro teto falando, não acredito que aconteceu isso. Olha, eu fico muito pé da vida com casos de casais serial killers, porque não entra na minha cabeça como 2 pessoas podem... Já é difícil achar alma gêmea, daí você acha uma alma gêmea do crime também, isso é muito surreal. E o que me deixa mais tensa, assim, que eu fico muito aterrorizada, é a Myra Hindley e o Ian Brady, que é o Morse Murders. São os 2 que mataram crianças acho que a mais nova é a Leslie, de 11 anos, até 18 anos de idade. E alguns corpos até hoje não foram encontrados porque a vaca da Myra não quis contar onde eles enterraram os corpos. O Ian acabou morrendo e ela acabou não revelando. Ela tentava, tipo, combinar com a polícia dela poder sair, né? Eu acho que ela chegou a fugir uma vez. E ela não dizia onde estava. Acho que um garotinho não foi encontrado. E ela... E ainda... Nossa, a história é terrível, porque quando eles foram pegos, eles foram julgados, né? E descobriram uma fita da tortura de uma garotinha de 11 anos... que pede pela mãe enquanto estão torturando ela sexualmente. Então isso Nossa. Tudo que envolve criança é pesado. Com certeza. Esse caso eu não conheço, depois vou dar uma procurada. Tome cuidado, não coloque fotos, porque esse é um dos casos tão horríveis que infelizmente colocaram a foto da menininha da Leslie morta enquanto ela estava sendo torturada. Então mostra ela, tipo, toda com a fita na boca, etc. Então aconselho a não clicar nas imagens. Esse caso, ele é extremamente gráfico. Nossa,
pesado. Eu odeio ver esse tipo de foto, já. Então Já eu também vi. não Pra quem me conhece, sabe que eu tenho pavor de ver essas coisas. Eu lembro de quando eu era criança, eu vi umas imagens, assim, que me atormentam, acho que até hoje, assim, de algumas coisas. Sempre quando tem alguém fala assim, procura isso aqui no Google e vai lá no Imagens, vai ver tal coisa, eu falo, não vejo jamais, gente, porque se eu ver isso, eu vou ficar sem dormir uma semana, sabe? Então, ele é pesadíssimo. Eu queria dar como é que fala? Queria dar um outro caso que também é pesadíssimo, só que eu esqueci o nome dos dois, eu tô aqui procurando. Achei. Eu posso? Desculpa, eu fico empolgada quando eu vou falar. Pode falar, claro. Que é de novo de um casal que mata, e esse também ele me deixa com a pele coçando. Que é o Fred e a Rosemary West. Fred e Rosemary West. Os dois, eles chegaram a matar os próprios filhos. A Rosemary, ela tá com esse cara desde que ela tinha 12 anos. E eles faziam com que as crianças tivessem relações sexuais com pessoas maiores de idade, né? E eles filmavam, e caso eles falassem alguma coisa, eles eram ameaçados de morte. Todas as meninas, né, que eles mataram, foram enterradas na própria casa deles. Então, o Fred, ele acabou matando uma das filhas. Na verdade, ele deixou a Rosemary matar uma das filhas dele, e os dois enterraram no próprio quintal de casa e ameaçava as crianças disso também. Tipo, olha, você não pode se comporte, senão você vai acabar que nem sua irmã, enterrada no quintal. E demorou muito tempo pra eles serem pegos. Eu acho que, tipo, mais de 20 anos. Nossa, esse eu conheço, isso é pesado mesmo. Pesadíssimo. E agora, um caso, a gente falou um pouco aí da Suzane von Richthofen, mas eu queria saber de você um caso brasileiro que você teve bastante interesse aí pra você. Então, além dos casais que matam, eu também sou um pouco fissurada, entre muitas aspas, porque eu acho que me fascina Me fascina e explica muita coisa também, que são os casos de familicídio. E quando eu fui procurar os casos de familicídio, que são pessoas que matam a família inteira, eu achava que só o homem que matava a esposa e os filhos, mas na verdade eu encontrei mulheres que mataram os filhos e o marido também. Eu descobri que o Brasil tem muito familicídio, inclusive nas épocas de festa, final de ano principalmente. Então, um dos casos que mais me deixam com o coração apertado é o caso da chacina daqui de Campinas, que ocorreu no final do ano de 2016 para 2017 ou 2015 para 2016. Enfim, geralmente é chamado como chacina ou feminicídio de Campinas, onde esse ser humano, essa bolota de carne, matou 11 pessoas da mesma família, incluindo o filho dele e a ex-mulher e toda a família da ex-mulher. Isso porque eles se separaram porque a esposa denunciou ele de estar abusando sexualmente o filho dele de 3 anos na época. 3 anos na época. E então ela acionou as medidas da Maria da Penha. A polícia até falou que ela não acionou direito as medidas da Lei Maria da Penha, mas na verdade ela foi várias vezes. Tá tudo catalogado, os boletins de ocorrência que ela fez na polícia, né? Enfim, em um belo momento ele estala e ele mata todo mundo da família, inclusive as mulheres. Por quê? Porque desde que essa mulher se separou, eu esqueci o nome de todo mundo, ó. É assim, é tanta coisa que eu lembro que eu vou esquecendo o nome das pessoas. Mas ela... Acho que o nome dela é Isamara. O nome dela é Isamara. Ela teve uma rede de apoio muito grande da família, sabe? Principalmente das mulheres da família dela, porque sabem o quão difícil é criar um filho com um pai desses. Então, ela tinha muito apoio da família e ele não gostava desse tipo de apoio. Ele achava que era por causa da família dela e dela que ele não conseguia ver o filho, passar mais tempo com o filho. Enfim, ele chega nessa festa de ano novo, mata todo mundo, inclusive o próprio filho, com um tiro na cabeça. Ele olha de frente pro filho e dá um tiro na cabeça dele. E eu não sei se eu posso estar falando essas coisas tão explícitas. Pode, não se preocupe. E no final das contas ele se mata. Esse caso eu conheço também. E esse lixo humano desse cara, ele deixou uma carta, né, extremamente machista, misógina, assim, falando, né, culpando, tipo, as mulheres pelos
pelos problemas. Assim, esse caso é péssimo também. Ele é péssimo. É. E agora, bom, falando uma coisa um pouco mais alegre, um detetive, investigador ou policial da ficção aí que você gosta, que é seu ídolo. Por muito tempo, eu era apaixonada por Sherlock Holmes. Mas alguma coisa me deixava incomodada com Sherlock Holmes. Eu sempre gostei muito de livros policiais. Eu li muito Sidney Sheldon, Agatha Christie, pra depois partir mais pra esses livros de crimes reais mesmo. E daí eu gostava das histórias do Sherlock Holmes, mas o Sherlock Holmes em si me incomodava por algum motivo. E daí eu fui crescendo e ficando mais velha, e daí eu entendi que ele é um completo babaca, né? Ele é muito inteligente, ele é muito bom no que ele faz, mas ele é um grande pau no cu. E daí eu comecei a me voltar mais pra símbolos que eu sempre tive e que eu não falava tanto porque as pessoas não falavam tanto também. Que é óbvio que é a Clarice Starling, do Silêncio dos Inocentes. Ela é fantástica. E da Doutora Scully, né? Ela não tá ali no gore de serial killers, mas ela é uma investigadora do insólito, né? Então eu gosto bastante dessas duas. Na verdade, a Scully, ela foi o que me salvou quando eu entrei na faculdade de física, porque eu falava, se a Scully conseguiu, eu também consigo. A Scully, ela é formada em física e medicina, né? Então... A Scully é maravilhosa. Me incomoda um pouco, vou dizer que me incomoda um pouquinho o ceticismo dela, tipo, mais pra frente do Arquivo X, porque, tipo, eles já passaram 500 coisas e ela, não, isso aí eu acho que tem alguma coisa, acho que não é nada sobrenatural, mas, enfim. O personagem dela, conforme o final foi chegando, eu fiquei com muita pena do que fizeram com o personagem dela no final, mas eu também sinto isso, que as coisas vão degringolando pro lado errado da Scully. É como se, tipo, a Scully já fez sucesso suficiente, qualquer coisa que a gente escrever dela tá bom. E, tipo, não é assim, né? Verdade. E agora, um crime sem solução, pode ser serial killer, desaparecimento ou crime aí mesmo, que você gostaria muito de resolver, assim. Se você pudesse, sei lá, voltar ao passado ou descobrir tudo o que aconteceu, qual crime você gostaria de resolver? Peraí que eu esqueci o nome. É das meninas da ilha lá. Que são várias meninas que foram mortas. E até hoje tá em aberto. Peraí que eu vou achar rapidão. Pra você ter noção de qual... Tipo, eu sei, mas eu não sei. Ai, cadê? Teve um seriado do Unravel, né? Acho que fizeram rapidão. Aqui. Primeira temporada deles é sobre isso. Isso. É The Long Island Serial Killer. É uma série de mulheres que tipo... encontraram algumas delas são Jane Does, outras não. Algumas dessas mulheres também estão linkadas ao Long Island Serial Killer, mas talvez não estejam. Que esse cara acabava enterrando elas não enterrando, mas os corpos elas foram encontrados nessa região ou por afogamento ou por estrangulamento. E eles têm ideia mais ou menos de quem possa ter sido, mas eles não sabem. Geralmente esse cara, tem um que tem até ligação dele, que ele pedia mulheres, tipo, trabalhadoras do sexo, pra ter algum encontro com ele e depois elas sumiam, né? São 2 casos bem específicos que ele liga pra elas vão até o local e depois elas nunca mais aparecem. Então, tem até a clássica Jane Doe chamada de Peaches, porque ela tem uma tatuagem de pêssegos. E é bem específico por causa da região. Então, eles explicam bem como é a região, como as pessoas, tipo, dali estão envolvidas nesse tipo de... não é uma lista, é como se fosse uma agenda telefônica onde você pode ligar para as mulheres. Eles têm o nome, eu esqueci agora. Mas todos os crimes são relacionados a isso. Sabe quando você precisa pedir, sei lá, um cara que faz tudo para consertar sua porta? Uhum. É mais ou menos um bloco de notas desse, onde tem várias pessoas lá que você pode ligar para isso. Eu acho que é um dos crimes sem solução que eu fico assim, meu Deus do céu, você tem um corpo, você tem evidências, mas não tem nada que comprove mesmo que foi alguém ou que tem alguma suspeita. Esse caso, eu procurei bastante na época, não sei se você chegou a ver aquele filme da Netflix, o Lost Girls. Não vi.
Não, é um filme baseado na história de uma das famílias de uma dessas vítimas. Se eu me engano, é aquela mais famosa, a Shannon alguma coisa, não lembro sobre o nome dela. É que essa que tinha um cara que tava junto com ela, né? Que ela foi pra essa casa, ela teve um comportamento estranho e daí ela sumiu, é isso, não é? Sim, esse caso, essa vítima mesmo. E daí a mãe dela foi uma das mulheres, assim, que, tipo, começou a ir atrás, assim, porque a polícia, né, não queria muito investigar, porque, uma garota de programa morreu, né? Fazer o quê? Então. Mas daí a mãe dela, tipo, começou a ir atrás e fazer abaixo-assinado e juntar, tipo, familiares das outras vítimas pra polícia começar a se movimentar e tal. Só que eu vou dar um spoiler aqui, gente, então, do filme, mas é porque é um spoiler, mas, tipo, foi o que aconteceu na vida real, então... Pelo amor de Deus, né, gente? Não é spoiler, mas... Infelizmente, ela tinha 3 filhas, se eu não me engano, né? A Shannon já tinha sido assassinada. Uma das filhas dela tinha alguma doença, não lembro agora se era... Eu acho que é esquizofrenia, assim, num nível muito grave. E a menina acabou matando a própria mãe. E quando eu soube disso, eu fiquei numa bad tão grande. Eu não porque sabia disso. Eu fiquei muito triste. Quando chegou no final do filme... O filme não mostra, tipo, mas conta, assim, só no final, assim, sabe? Eu fiquei muito chateado. Muito chateado. É porque esse caso, ele é muito solto, né? Se eu não me engano... Posso estar errada. É aquele que começa com um cara que tá no local ali... E ele tá com um cachorro e ele acha um corpo, e daí eles vão desenterrando e acham 4 ou 5 corpos de vez, não é isso? Não, eu acho que esse aí é aquele que é do Novo México. Mesa? É o West É, o West Mesa. Tá vendo? Eu confundo. São tantos. É do West Mesa que também não tem solução, não é? É, também não tem. Aí, ó, pronto, já deu combo 2. Mas esse do Long Island Serial Killer, ele também é espaçado, né? Porque, por exemplo, tem essa da Shannon, que ela era, tipo... Ela era uma acompanhante, não era isso? Ela trabalhava pra uma instituição, não era? Ela era... Assim, pelo que a própria mãe dela falou, ela era, tipo, garota de programa. Ela tinha... Eu não sei o nome... Eu não sei se tem um nome... menos simpático pra falar isso, mas ela tinha um cafetão, digamos assim, né? Então, tipo, ela era acompanhada num carro pelo cara. Uhum. Só que daí, os outros casos, não necessariamente são assim, né? Eu lembro que tinha umas pessoas que ele meio que abordava na rua, né? Num site também. Eu lembrei, esses dias eu vi, era num site, também ele abordava as pessoas. Eu achava que fosse é Craigslist, eu não sei se é esse o nome, tipo, eles chamam alguma coisa de list, por isso que eu acho que é tipo uma lista, sabe, um bloco de notas. Então era num site mesmo, é porque é de 1900 e bolinha esse caso, não é? Olha, é tanta coisa. É do começo dos anos 2000, se eu não me engano, tipo, 2000 foi 2000, eu não lembro agora certinho, não vou falar besteira, mas se eu não me engano, o período de mortes, acho que é do final dos anos 90 até 2006, por aí. Então, eu acho, tipo, cada história de cada menina que foi encontrada é muito diferente. E será que eu errei o nome da Peach? Será que o da Peach é do West Mesa? Eu devo ter errado, hein? Eu vou dar uma olhada depois, se qualquer coisa eu boto uma errata no final. Não, achei. Acabei de achar aqui, é a Peaches e a Jane Doe, que é a Jane Doe número 3, que uma delas também foi encontrada com uma criancinha, as duas foram mortas. É bem triste. Enfim, esse caso é extensíssimo, ele é muito grande. Eu acho que eu queria muito resolver esse, porque eles têm os corpos, né? Será que não dá pra tirar um DNA, alguma coisa assim? Ai, eu fico... Eu sei que a última pista que eu vi ano passado foi que eles acharam uma marca lá que era 2 letras num dos corpos e que depois eles fizeram uma pesquisa super extensa, eles descobriram que essa marca não estava ligada com nenhuma das vítimas, então possivelmente era tipo com o assassino, que era acho que a marca de um cinto, tipo os iniciais assim, que era, agora eu não lembro se era WM ou MW, e é tipo a única pista que eles tiveram. Nossa, esse caso é triste, é bem triste. Pois é. E pra fechar, já que o Clube dos Detetives também trata um pouco da coisa do medo, a gente tem alguns episódios focados aí em mistérios, eu queria saber do que a Jay tem medo. A Jay tem medo? A Jay tem medo de ficar louca, gente. Eu tenho medo de perder totalmente a noção de realidade. Por quê? Porque eu sou a rainha do burnout. Eu passei uma época aí da minha vida, acho que uns 2 anos seguidos, que eu tinha o dom do teletransporte. Eu estava tomando banho e de repente eu estava escolhendo miojo
no supermercado e eu não sabia como eu tinha chegado lá. Meu Deus. Era muito aterrorizante, eu ficava com muito medo, porque eu moro sozinha desde que eu tenho 16, 17 anos, muito tempo. Então, imagina eu não lembrar que eu saí do banho, troquei de roupa, peguei meu carro e fui no supermercado, porque eu moro num lugar meio distante de supermercado, essas coisas. E eu não lembrava, eu não sabia como eu tinha chego, eu não sabia se tava tudo certo. Imagina se eu sofrer um acidente no meio do caminho e acordo no hospital. Entendeu? Eu tava numa época que eu tava muito, muito estressada mesmo. Olha, eu tô até com medo de ter um burnout já esse ano, porque eu tô com muita coisa pra fazer. E eu já tô, tipo, esquecendo de como eu fiz certas coisas, sabe? Tipo, eu preciso revisar a pauta. Daí eu abro a pauta, tá revisada. Daí eu falo, como que isso aconteceu? Entende? Já tá começando a coisas pequenas a fazer o teletransporte aí. Então eu morro de medo de simplesmente perder a noção da realidade, porque a sensação das vezes que isso acontecia, já aconteceu na faculdade, já deixei meu carro destrancado, já larguei minhas coisas num lugar e não lembrava onde tava, e eu tipo tava na rua, sabe? Então, isso é um negócio que eu tenho muito, muito medo, muito medo. Entendi. Mas você tem tratado, tem feito uma terapia, um acompanhamento, alguma coisa? Eu faço terapia sim, eu também faço muito esporte pro meu corpo cansar e o meu cérebro funcionar direito. Durante muito tempo eu tomei remédio, né? Eu acho que eu tomava remédio desde os 15 anos e eu parei quando eu tinha 23, porque eu já tava mais tranquila. Só que não adianta, né? Tipo, o ser humano normal dentro do sistema capitalista, esse sistema ele foi feito pra gente ficar doido, não adianta. Da gente queimar um fusível aí dentro do nosso cérebro. Então, pela quantidade de coisas que eu faço, às vezes eu preciso parar mesmo. Tanto que hoje foi um dia que eu não trabalhei, eu cancelei tudo que eu tinha que fazer. O bom é que nos meus trabalhos eu tenho essa possibilidade, entendeu? Eu consigo adiantar as minhas coisas, ou então eu posso pedir um dia e passar para os próximos dias e depois eu tento, tipo, reaver, entendeu? Nos 2 trabalhos que eu tenho. No mestrado não, no mestrado é só gritaria. Mas daí é isso que eu tô fazendo. Daí tô, tipo, levando as coisas mais tranquilas, desacelerando de fato, né? Porque é questão de, tipo, ficar desesperada pra fazer as coisas, não tem como. E é isso, terapia, levando as coisas mais tranquilas, fazer esporte, comer bem, beber bastante água, ajuda. É isso aí, pessoal, se cuidem, por favor, que tá difícil. O Brasil 2022 tá difícil. Pois é. É como me falaram, né? Não tem true crime no céu. Se vocês quiserem ouvir, continuar ouvindo as coisas de true crime, lendo as coisas de true crime, vocês precisam sobreviver, entendeu? Porque no céu não vai ter essas coisas, não. É verdade. Bom, gente, a gente vai terminando por aqui, então quero agradecer de novo, Jay, muito obrigado, foi uma conversa muito legal. Gostei muito aí dos casos que você trouxe, das suas indicações, um pouco da sua história. Espero que a gente possa aí gravar qualquer outra coisa aí algum dia, então. Nossa, pode chamar, tô aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz quando as pessoas me convidam pra falar de true crime. Por mais que eu seja relapsa pelo fato de conhecer. Tá vendo? Eu confundi o West Mesa com Long Island, né? Então, tipo, é assim mais ou menos que as coisas acontecem. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas me chamam pra falar de true crime, porque eu finalmente posso vomitar todas as informações que eu fico guardadinha pra mim. Eu acho que deve ser por isso que deve sair tudo trombado quando eu falo. Porque eu consumo tanto e eu não falo com ninguém. A maior parte do dia eu tô falando, tipo, de, sei lá, casos insólitos, física, livro didático, tralalá. E quando alguém me chama pra falar de true crime, eu falo... E já foi, entendeu? Sai tudo embolado. Então eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Ficaria muito feliz se você me convidasse mais vezes. E espero que as pessoas que vão ouvir tenham gostado um pouquinho aí da minha enrolação que eu falei aí. Imagina, acho que todo mundo adorou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até uma próxima. Tchau pra vocês. Tchau.